Olá, tudo bom com você? Quero nesse vídeo continuar falando sobre furações para router. No decorrer desses dias eu desenvolvi uma solução aí, um plugin que já atende esse uso inicial aí, que geralmente é furo de dobradiça, rasgo de gaveta e alguma coisa de VB. E eu tenho uma solução bacana para esse pessoal que eu vou estar oferecendo como um plus aí para aqueles que já têm a biblioteca Mob Pro. Vocês estão vendo que a biblioteca padrão não tem nenhuma furação inserida. E eu desenvolvi um plugin que vai fazer o papel de inserir essas furações. Então, para aquele que tem router, para aquele que deseja esse tipo de produto, eu vou estar desenvolvendo esse produto para isso, né? Para atender esse público e vai ter um valor agregado com relação àquilo que nós já tínhamos, né? Eu vou colocar um valor nesse plugin, ainda não está definido, mas eu vou trazer para você, né? Então eu vou ter agora o pack Mob Pro padrão para quem trabalha com corte e borda, e se você utilizar router, eu vou ter também esse plugin que vai atender esse público de router que vai ser vendido separadamente aí. Mas o que eu quero mostrar para vocês é basicamente isso aqui, ó. Os módulos continuam editáveis, então eu tenho, por exemplo, um armário de 2 portas aqui com 90, tenho esse gavetão em basculante aqui, vou colocar com 80, e tenho, por exemplo, aqui um gaveteiro com 50. Fiz as edições ali, imagina que esse aqui seja meu projeto final, e agora eu quero mandar para o corte, só que eu trabalho com router, então eu quero que tenha furações aqui. A título de exemplo, eu coloquei na base aqui, ó, essa base inferior, eu coloquei ela com VB35. Nesse caso aqui, ó, a título de exemplo, eu coloquei aqui, ó, com VB36. E as laterais de gaveta, eles já estão identificados aqui, ó, como lateral rasgada. Então ele vai efetuar esse rasgo aqui para mim, ó, na parte do fundo ali para encaixe do fundo. Nas portas ele vai fazer a inserção das dobradiças e nessa porta basculante também vai fazer a inserção das dobradiças, já calculando quantidade, distância, tudo automaticamente, tá? Então, como vocês podem ver, não tem nenhuma furação. E agora eu vou vir aqui, ó, extensões, Mob Pro, inserir furações e vou dar um sim aqui, ó, aplicar em todos os componentes, sim. 28 furações inseridas, vou dar um OK. E aí, quando você começa a observar aqui, ó, a mágica acontece, né? Então eu tenho aqui o furo de dobradiça. Em alguns casos ele vai ficar invertido assim, mas não tem problema, só você vir aqui e inverter, caso queira um visual 100%. Como vai para corte, isso também não faz tanta diferença. E eu já tenho aqui também, ó, o furo do VB 35 nesse caso, o furo do VB 36 nesse caso aqui também já pronto. A lateral também, ó, tem o rasgo, né? A parte aqui do lado direito, né, olhando aqui na parte do fundo do móvel, lado direito, ele vai ficar inverso, mas é só você fazer a inversão. Os furos aqui, caneco da porta basculante também já estão prontos. E aqui também, ó, eu tenho todos os rasgos aqui, ó, já feitos também. Então, basicamente, se você quiser deixar certinho o visual, seria isso. E aí, uma vez feito esse procedimento, você vai vir normalmente aqui no Open Cut List e fazer aqui, ó, a geração do seu corte, tá? No caso de router, você vai utilizar ali a guia específica para router e você vai ter desta forma aqui, ó, o furo de VB pronto. Caso seja um VB36, os 2 furos aqui prontos, o espaçamento e quantidade tudo definido de forma correta. E na segunda chapa aqui eu tenho as laterais de gaveta rasgadas também já prontas, as portas com furo de dobradiça e a porta basculante também já com furo, né? Tudo de forma rápida e fácil, utilizando esse plugin aqui, que eu vou estar lançando em alguns dias aí. Acredito que já vou fazer alguns testes, já vai ficar ok. Mas vai atender bastante a esse público que vai trabalhar com essa parte inicial de router aí, de maneira rápida e fácil, apenas com alguns cliques, tá? E como que ele vai fazer, então, a geração dessas furações? Em primeiro lugar, você vai ter que configurar o nome das peças. Então, por exemplo, essa porta aqui, ó, ela já tem um nome específico, é uma porta basculante, então ele vai identificar o nome porta basculante e já vai gerar as furações. As portas também, ó, ele vai ver aqui o nome porta e vai automaticamente gerar aqui
os furos de dobradiça. Nesse caso aqui de rasgado, ele vai observar também, ó, a lateral rasgada, já vai inserir também o rasgo aqui, ó, na lateral de gaveta, tá? Então, se você quiser, por exemplo, rasgo de fundo, é só você escrever rasgada no fundo, ele vai identificar isso e vai fazer o rasgo também no fundo, tá? E assim, sucessivamente, nós temos também aqui a parte de configuração, aonde você vai trabalhar as suas distâncias. Então, por exemplo, na borda, no caso das dobradiças, a cada 10 da borda ele vai colocar uma dobradiça, lembrando que aqui é tudo medido de centro, tá? Nós temos o espaçamento máximo entre as dobradiças de 70, então ele já vai calcular automaticamente a quantidade. O centro para a borda ali, que seria o centro do furo, 21,5. Diâmetro do furo de dobradiça, 35, e a profundidade. No caso de rasgo também eu tenho o offset na borda, 1 centímetro da borda, 8 da borda, você vai definir por aqui. A largura do rasgo e a profundidade também você define por aqui, com a opção de colocar ou em cima ou embaixo, tá? Então é bem bacana essa opção, que vai tornando tudo mais automatizado. No caso do VB também eu tenho offset na borda, eu tenho aqui, ó, o centro para a borda lateral, que seria o padrão, o espaçamento máximo, o diâmetro do VB e a profundidade do VB, e você consegue vir ajustando isso aqui. Lembrando que lá no Aspire também tem algumas configurações que você consegue fazer ajuste por lá. Mas é bem bacana mostrar para vocês aqui, ó, no caso do VB36, você tem a opção aqui de fazer ajuste individual dos furos A e B, tanto profundidade quanto aqui o diâmetro, e a distância do A e B também você consegue definir através aqui deste menu aqui, ó, que seriam das configurações. Uma vez feito aqui as suas configurações padrão, você vai salvar e vai aplicar depois na tua seleção, caso você achar melhor. Algo interessante também, imagine que você vem aqui, ó, e insira, por exemplo, o módulo de porta alta. Então, eu vou vir aqui armário de giro, escolher, por exemplo, aqui, ó, o armário reto de uma porta. Então, armário bem alto, 2,70 de altura, e aí você vai querer gerar também as furações de dobradiça nele. Basicamente é vir aqui, ó, inserir furações, 5 furações inseridas. Se você ocultar aqui o fundo, você vai conseguir visualizar que são 5 dobradiças. Ele se ajusta automaticamente à quantidade ali que você for utilizar. Vamos dar mais um exemplo aqui. Imagina que você utilize o mesmo armário, só com uma altura menor. Então, eu vou vir aqui. Por exemplo, 2,20. E o mesmo sistema. Vou vir aqui, ó, posicionar corretamente aqui a porta. E aí eu vou vir aqui com ele selecionado aqui, ó, Mob Pro, inserir furações. E aí olhando na parte de trás aqui, ó, 4 dobradiças. Tudo com referência visual. Caso você tenha prateleira interna, alguma coisa do tipo, você consegue já ver se vai bater, se não vai bater. Tudo com referência visual aqui, utilizando o plugin de maneira rápida e fácil. Então, em breve eu vou estar divulgando os valores certinho dessa parte aqui de CNC, mas eu acredito que nós estamos no caminho aí para atender você que está fazendo essa migração com um custo-benefício excelente, como sempre tivemos aqui no Mob Pro. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.